que acontece com a Barbie quando ela pensa sobre a morte, quando ela sai da Barbie Land e vai para o mundo real. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos de 3 personagens do filme Barbie, da própria Barbie, do Ken e da Glória. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou a Barbie César e você está no meu canal. I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation, come on Barbie, let's go party. Para quem tá chegando agora, boas-vindas. Para quem tá retornando, boas-vindas também. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que também é conhecida como psicologia junguiana. E também sou ator e dramaturgo, por isso que aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. E eu acabei de chegar do cinema e decidi gravar esse vídeo para vocês porque eu fiquei ali pensando sobre as questões do filme da Barbie. Eu fui assistir mais motivado pela crítica que o pessoal vem fazendo, né, a respeito do filme. Umas pessoas vêm amando o filme, outras pessoas vêm odiando o filme. E aí você me pergunta, Rodrigo, você gostou ou odiou? Eu achei bem interessante. Mas eu quero trazer para vocês aqui alguns aspectos que eu julgo importantes tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto de vista psicológico. Então, esse vídeo vai ter 2 momentos importantes, né? O primeiro eu vou falar sobre as questões técnicas e o segundo sobre os aspectos psicológicos e por que eu selecionei essas 3 personagens, que eu considero ali que elas trazem algumas questões bem existenciais, né? Algumas pessoas elas se apegam muito mais à questão social do feminismo ou até mesmo da morte ao patriarcado, né? E as pessoas acabam ignorando outras camadas importantíssimas também que esse filme traz. Lembrando que esse filme ele tem a censura de 12 anos aqui no Brasil, ou seja, esse filme não é para crianças, porém ele traz algumas questões ali sim que remetem à infância, à própria vivência da gente durante a infância e mais. Esse filme, as crianças podem entrar para assistir, né, desde que elas estejam acompanhadas por um adulto. Mas por que esse filme, de repente, recebeu críticas de algumas pessoas mais conservadoras? Porque sim, ele tem algumas falas ali que fazem uma piadinha de duplo sentido, tem até um tapinha. Esse vídeo aqui eu vou fazer vários spoilers, tá? Então assim, se você ainda não assistiu o filme e não quiser saber de spoilers, volta depois, deixa salvo na lista, mas volta depois, porque eu vou falar vários spoilers aqui, porque senão eu não consigo didaticamente falar sobre o filme, principalmente sobre os aspectos psicológicos, que são importantes. Então assim, ele traz algumas questões, algumas piadas de duplo sentido, ele traz algumas piadas um pouquinho mais picantes, mas mais do que isso, muitas pessoas estão irritadas por conta da crítica ao patriarcado, que sim, é uma estrutura social, né, que vem promovendo aí, repetindo o padrão, né, do machismo estrutural. Então a gente pensa nessa questão que o filme aborda dentro da sua temática. Porém, existe uma outra camada muito interessante que é a questão existencial, né, que eu vou falar daqui a pouco no filme. Mas o filme, ele tem algumas questões interessantes. Lá no começo aqui desse vídeo, eu cantei a música Barbie Girl, do grupo Aqua, que é, se você olhar a letra dessa música e olhar também o videoclipe da música, você vai perceber que é uma crítica a esse mundo de plástico, né, esse mundo fantasioso. E o filme retrata isso também, inclusive essa música aparece lá no final, nos créditos. O que eu acho bem interessante, porque o filme em si, ele traz uma crítica, né, ao mundo, ao universo da Barbie, é o que ela promoveu, que esse universo promoveu ao longo dos anos, por ter a questão de um padrão estereotipado. Inclusive o nome da Barbie, né, da personagem principal, da Margot, é justamente a Barbie estereotipada, né? Então a gente acaba percebendo que existe sim uma colocada de mão na consciência e uma avaliação sobre tudo que o universo Barbie representou, ferrando a cabeça de muita gente ao longo dos anos. Mas o que é importante é que esse filme ele traz pra gente ali uma diversidade de corpos, inclusive a gente tem uma Barbie trans. Eu achei sensacional isso, tá? E uma diversidade gigante também no universo de Kens, mas principalmente no universo das Barbies. Então a gente tem muitos corpos diferentes, né, no universo da Barbie, saindo daquela Barbie estereotipada. Inclusive, em diversos momentos do filme, ela se refere a si mesma, né, como a Barbie estereotipada, a Barbie da perfeição, que foi a primeira Barbie criada. Então assim, a gente tem um desdobramento em cima disso, o que é interessante também, tem essa tomada de consciência. Porém, dentro do spoiler ali, né, trazendo um spoiler, a gente percebe que a Barbie começa com uma inquietação, né, através ali de alguns pensamentos que surgem sobre ela e sobre quando o pé dela deixa de estar
um salto alto, ela consegue dobrar o pé. Então, a partir dali, começa o quê? O que a gente chama, né, dentro do mundo do roteiro, a jornada do herói, a jornada da heroína, que foi descrita lá pelo Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces, onde ele tem toda uma estruturação de como as histórias todas do mundo, elas têm uma estrutura, né? Elas têm uma sequência ou alguns itens que se repetem. Isso também é conhecido como a jornada do escritor quando se refere a filmes de Hollywood. Esse filme não é diferente, ele traz pra gente sim esses aspectos da jornada do herói, da jornada do escritor. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que a gente fala como que a mitologia pode usar, né? Como a gente pode usar a mitologia ao nosso favor, para o nosso autoconhecimento. E a gente pega essa história da Barbie aqui e a gente também vai poder utilizá-la a nosso favor para autoconhecimento. Eu vou falar isso na segunda parte do vídeo. Mas o filme em si, ele é muito bonito, ele tem um figurino muito bonito, ele tem um cenário muito bonito, ele sai daquele cenário que é aquele cenário perfeitinho que a gente diz, e a gente percebe que é um cenário montado de plástico. Isso faz parte, né? Essa concepção faz parte, né, de trazer pra gente que sim, a gente está dentro de um universo de fantasia, de brinquedo. Então é bem interessante quando, por exemplo, fala assim, a Barbie ela não precisa descer a escada, ela voa, né? Você tira de cima da casinha e põe lá no chão, né? Então a Barbie voa. Então você sabe que você está dentro daquele universo fantasioso. O que a gente pode entender, né, como sendo ali essa inquietação da Barbie, né? O que ela está vivendo, né? Onde que ela está vivendo? Quem que ela é? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas esse é o mote principal do filme. Então, a gente vê que a Barbie tem essa questão, para ela entender o que está acontecendo com ela, a partir do momento que ela tem esses pensamentos intrusivos e a partir do momento onde ela percebe que o corpo dela já não está mais como estava antes. Então, a partir dali, ela busca se conhecer. Então, ela vai até um oráculo. Né? Veja, muitas das histórias têm o primeiro encontro do herói com um oráculo que fala, olha, você vai ter que fazer tal coisa. Ela precisava entender o que estava acontecendo com ela, encontrando uma criança no mundo real. E esse oráculo, na verdade, é a Barbie estranha, que é uma Barbie que quem assistiu o filme sabe, né? É uma criança que brinca com ela de uma maneira bem, bem peculiar, né? E aí a Barbie ficou com aquele jeitão dela meio estranho. Ela faz essa vez de oráculo no filme. Então ela traz essa informação de que a Barbie precisa ir para essa jornada, para o início dessa jornada, para essa transição de mundo, né, para esse outro mundo buscar a resposta que ela busca. Então a gente consegue perceber bem delineado ali essa questão da jornada do herói. E a gente percebe também a recusa da Barbie, né, que uma das etapas da jornada do herói, da heroína, é a recusa. E ela faz de tudo para não ir. Só que a outra fala assim, você não tem opção, você tem que ir. Né? Então ela vai para essa jornada. E a partir dali a gente tem uma série de desdobramentos. Né? Inclusive a gente tem o encontro da Barbie com a velha sábia lá na frente. Né? Você tem o desfecho do filme onde a Barbie ela volta para o mundo real, mas senhora dos dois mundos. Né? Então a gente consegue perceber bem delineadinho ali essa questão técnica, tanto do roteiro quanto da questão da concepção ali do conto, né? da história, do roteiro, que traz essa questão da jornada do herói ou da heroína, como é conhecida muito mais como do herói, mas vamos botar a heroína também. Bom, eu achei muito interessante a crítica que o filme faz logo no começo, que é uma crítica social onde as crianças brincavam sempre de mãe com a boneca. Então as bonecas eram sempre bebês. E a Barbie surge num contexto onde é uma mulher adulta, uma boneca adulta. E existe uma possibilidade de projeção das crianças em relação à própria vida. Por isso que surgem Barbies de diversas profissões e diversos corpos ao longo dos anos. Eu não vou adentrar muito nessa questão, mas é bem interessante essa crítica que o filme faz também, que repercute inclusive na própria história da Barbie, tá? Das diversas Barbies. Bom, vamos falar então agora na segunda parte do vídeo sobre os aspectos existenciais que a gente pode pensar nos aspectos do desenvolvimento psíquico. Desde quando a gente nasce até quando a gente morre. O que o Jung chama, né, o Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, chama de processo de individuação, que é quando a gente se torna indivíduo, que é quando a gente começa a entender quais são as nossas peculiaridades, quais são as nossas singularidades, né? E a partir daí a gente tem o nosso desenvolvimento
do que ele chama de processo de individuação, ou seja, nos tornamos indivíduos, integrando todas as coisas dentro da nossa psique, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, compreendendo as nossas questões sombrias, que são aquelas que a gente não conhece, tanto as questões negativas quanto positivas, que a gente não conhece dentro da nossa personalidade, a gente pode chamar de sombra, né, que está em oposição à luz daquilo que a gente conhece, em oposição à luz daquilo que se manifesta. Se você estiver curtindo o vídeo, já deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal e manda para quem você acha que precisa conhecer um pouquinho mais sobre a teoria junguiana e também para a gente conversar mais sobre a questão do próprio roteiro, até mesmo da própria psicologia, e aproveita para me seguir também nas redes sociais. O próprio Jung fala sobre o movimento ascendente evolutivo da gente, sobre o nosso amadurecimento de maneira circular e espiralar, né? E o próprio Joseph Campbell fala, né, da importância dos os ritos de passagem, né? Onde a gente perde isso nos tempos atuais e a gente acaba muitas vezes estacionando, né, em algumas etapas da nossa vida. Então, esse filme eu considero bem importante, né, porque ele traz para a gente uma possibilidade de simbolização, de simbolizar essa transição, né? Então, a gente tem 3 momentos importantes aqui. A gente tem a Barbie, que para mim, né, do meu ponto de vista, ela representa a transição da adolescência para a vida adulta, onde ela começa a se questionar sobre o mundo de fantasia que ela vive, sobre onde tudo é possível e de repente ela vê que nem tudo é possível, sobre a transição corporal, quando de repente começa a surgir celulite no corpo dela, né? E ela começa a ver que toda aquela idealização não acontece, ou seja, é uma entrada para o mundo real. Ela vai buscar amadurecer, ela vai buscar compreender, né? Então ela chega toda deslumbrada, né? E ela começa a se deparar com as frustrações do dia a dia. Olá, estou vindo diretamente do futuro, diretamente do mundo real. Olha essa Nova York aqui atrás de mim, com barulhos de vizinho ao fundo também. Mas o que eu quero falar para vocês são 2 coisas que eu esqueci de mencionar ontem no vídeo. Eu até pensei na hora de fazer o roteiro, mas acabei esquecendo, porque eu estava tão empolgado em trazer esse vídeo para vocês. Tanto é que ele é um vídeo extra, porque eu quis trazer para vocês essa questão de quando a Barbie pensa sobre a morte, né? Que é a questão sobre o simbolismo da morte. Muitas vezes a gente se depara com a finitude da vida, né? Ou seja, com aquilo que a gente viveu, ou aquilo que a gente vai viver, com aquilo que a gente realizou, porque a nossa vida pode acabar, e ela vai acabar em algum momento, acho que todo mundo sabe disso, né? A gente se depara muitas vezes com essa finitude, com a necessidade de pensar a própria vida, quando a gente recebe um diagnóstico. No caso da Barbie, ela se deparou com isso quando ela, que tem sempre o pé em ponta, né? Ela fica sempre na ponta do pé, quando o pé dela vai e fica plano, né? Ou como dizem, fica o pé chato, né? Na verdade, o pé chato não é bem isso, mas no filme eles mencionam dessa forma. Mas quando ela fica na planta do pé todo, ela se depara com essa condição médica, então ela começa a ter um estranhamento. Ou seja, qual que é a vida dela, né? Então essa questão existencial aparece também nisso. E a gente percebe isso acontecendo na nossa vida real, né? Em casos quando a pessoa recebe algum diagnóstico importante e que faz ela pensar sobre a própria vida e sobre o que vai ser daqui para frente. E outro ponto também relacionado à morte é quando a gente tem pensamentos suicidas, né? Quando a Barbie, né, fala em pensamentos de morte, né, a gente está entendendo ali, eu entendi pelo menos, como sendo possibilidades de pensamentos suicidas. E quando a gente fala de suicídio na psicologia analítica, a gente pensa muito na questão simbólica desse pensamento de morte, que seria esse morrer simbolicamente e renascer simbolicamente, porque a gente precisa passar por transformações, tal qual a semente, né, para ser árvore, ela precisa morrer, deixar de ser semente para nascer uma árvore, e assim é com a vida. Parece romântico, parece fácil, eu sei que não é bonito, muitas vezes é doloroso, eu sei disso, tá? A gente tem vídeos aqui sobre depressão no canal, tanto para o depressivo quanto para pessoas que vivem com quem tem depressão. Então, eu quero fazer esse convite para vocês, para a gente pensar a morte de maneira simbólica também. Quando surgir pensamentos suicidas, para a gente pensar o que precisa morrer dentro de mim para renascer. Essas transformações que a gente precisa passar no dia a dia, tá bom? Então é isso. Continuem aqui com o vídeo. Beijo! E o mais interessante é que no final do filme, né, isso comprova, né, essa minha visão aqui, quer dizer, a gente pode ampliar, né, não estou falando que ela é a única visão, mas quando ela chega no final do filme, e aqui vem o spoiler, ela vai para o mundo real, né, ela não está mais de rosa, ela está em tons pastéis, como dizem, mas ela vai para a primeira consulta com o ginecologista,
com a ginecologista, na verdade, né? E ela vai passar nessa consulta médica, ou seja, ela vai olhar para uma parte que até então não se conhecia dela, porque, como eles dizem no filme, né? A Barbie e o Ken não têm genitais, né? E o Ken fala que ele tem genitais. Mas fazem até uma piada, né? A Barbie estranha queria ver o que tinha debaixo daquele jeans, aquele monte liso de plástico que tem embaixo da roupa dele. Então, assim, por isso que provavelmente não é um filme para crianças e às vezes isso pode incomodar de fato algumas pessoas, o que eu acho que de fato realmente incomoda. Porém, muitas pessoas elas acabam projetando, né, somente a sua insatisfação com esse filme nessas 2 ou 3 piadas que tem durante o filme e também nessa luta, né, contra o patriarcado. Então muito tem se falado, só que muito tem se ignorado também sobre o processo de amadurecimento e auto-enfrentamento das 3 personagens principais, que eu considero as 3 personagens principais, né? A Barbie, nessa questão dessa busca da felicidade, dessa busca dessa compreensão do que ela vive, desse mundo que não é tão cor-de-rosa quanto parece, e da própria Glória, né, que é a humana que estava brincando com a Barbie, porque lá no começo, quando a orácula, a Barbie estranha, fala para a Barbie seguir para o mundo real e encontrar quem é a criança que está deixando ela daquele jeito, com aqueles pensamentos de tristeza, né, com aqueles pensamentos sobre a morte. A Barbie, ela vai, encontra, ela tem umas memórias ali, acesso a algumas memórias, ela percebe que tem uma criança envolvida e ela vai até essa criança, mas não é essa criança que estava brincando com a Barbie, era a mãe dessa criança, que é a Glória. E essa Glória, ela tá ali no que a gente pode chamar de crise da meia-idade, de metanoia. A gente tem vídeo aqui no canal sobre a metanoia, tem uma análise da música, né, Agora Só Falta Você, da Rita Lee, né, a Rita Lee rosinha aqui, né, a Rita Lee, e tem uma música que fala sobre a crise da meia-idade, sobre essa questão da mudança. Um belo dia resolvi mudar, né? E a Glória, ela representa muito essa questão dessa insatisfação com o mundo atual, onde a gente acaba muitas vezes olhando para as questões lá de trás, da infância, da adolescência, para tentar resgatar algo que a gente não sabe nem bem o que é. E ela vai brincar com a boneca para tentar se sentir melhor. Só que a gente pode perceber o quê? Que essa busca lá de trás talvez seja a flexibilidade da criança, né? Porque se a gente pensar no complexo da criança eterna, do Poor a Eternos, ou de síndrome do Peter Pan, mas se o arquétipo do Poor a Eternos não encontra o complexo ou síndrome, o arquétipo do Poor a Eternos, da criança eterna, ele é responsável não só pela permanência negativa na infância, com a dificuldade de entrada no mundo adulto, mas ele também é responsável por questões como a criatividade, a flexibilidade, a busca pela curiosidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba buscando questões infantis para a gente ativar dentro da gente inconscientemente, né? A gente faz essa busca para a gente ativar dentro da gente essa busca para esse algo novo, já que o que tem aqui hoje não está fazendo mais sentido, está rígido, está sectário, a gente está muito em contato com esse velho interior, né? Com essa velha interior, que é esse arquétipo da sabedoria que não está tão sábio, está rígido, né? Tá craquelento, está inflexível, está seco. E a criança traz toda essa potência criativa. Então, muitas vezes a gente recorre à parte lá anterior numa tentativa de buscar o que a gente deixou para trás, porque a vida coloca a gente, muitas vezes, para seguir por um caminho que não necessariamente a gente queria ir. E a gente acaba deixando coisas lá para trás. Então, a Glória está representando bem essa questão da crise da meia-idade. Tem vídeo aqui, né? Eu vou deixar aqui na descrição, como eu disse. E a gente vai acabar entendendo, né, essas questões de busca interior. Então, é mais uma personagem que traz a questão existencial. Mas a gente não pode esquecer também do Ken. Porque o Ken, apesar dele buscar ali ser alguém, né? Porque desde o começo do filme ele está buscando ser alguém, ser reconhecido pela Barbie. Ele quer ser alguém para ser reconhecido pela Barbie. E ele esquece, né, que ele não precisa estar associado à Barbie. Ele precisa olhar ele precisa olhar para si mesmo e descobrir quem é o próprio Ken, independente de Barbie ou não, né? E esse é o arco do Ken, onde ele vai fazer ali algumas vilanias, digamos assim, porque ele está justamente buscando se conhecer. Quando ele olha para fora, vê um mundo doente, né? Como diz a música da Legião Urbana, a gente nos deram espelhos e vimos um mundo doente. O Ken fez isso, ele encontra livros, ele vai para o mundo real e acaba encontrando ali, né, informações sobre o patriarcado. Ele vai tentar implementar isso, porque para ele é aquilo que faz sentido, mas não se sustenta, né? Então, quem deixa de ser aquela mosca morta, aquele anexo da Barbie,
né? E vai buscar ser quem ele é. Ele dá uma pisada na bola, obviamente, mas no final do filme ele acaba descobrindo que ele tem a possibilidade de ser alguém. E quantas vezes a gente não vê esse movimento, né, de simbiose, né, ou de participação mística, como o Jung coloca, né, que é essa simbiose, essa aglutinação onde a pessoa fica muito à sombra da outra pessoa, e o Ken está representando isso pra gente, né, pra gente deixar de ser a sombra da pessoa e descobrir o que faz sentido aqui pra gente. Não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário, porque faz parte da individuação. Nesse caso do Ken, ele está sendo a sombra ali da Barbie. Ele até fala que ele é o Ken da Barbie, né? E depois é a Barbie e o Ken, né? São dois separados. E nesse ponto tem algo sensacional. Vamos falar de fofoca aqui, fofoca do mundo dos bonecos e das bonecas. Bom, a Barbie lá no filme, ela fala que ela não ama o Ken. Ainda bem, porque quanta gente projeta que ela tem que gostar do Ken e vice-versa. Parece que os dois não têm opção. Né? Então, sabe aquela coisa assim do primeiro casalzinho de adolescente que ficou junto, aquele primeiro amor, que onde tem as juras de amor eterno e daqui a pouco aquilo não se sustenta? Alguns se sustentam, mas muitos não se sustentam. E a gente entra em conflito muitas vezes, quem vivencia isso e não quer mais esse primeiro relacionamento, mas às vezes acaba arrastando isso anos a fio, inclusive para um casamento. Né? Então a Barbie chega e assume: eu não amo quem. Uns dizem que é porque ela gosta do Max Steel. Eu não sei se isso procede, tá? Mas, de repente, pode ser que ela goste de Max Steel, tá? E talvez o Alan possa gostar do Ken, não sei. Eu achei isso no filme uma coisa bem interessante, porque tem um aspecto meio LGBT ali também. Achei bem interessante isso, mas não sei se isso procede ou se é uma maldade minha aqui. Mas não estou sendo homofóbico porque, inclusive, sou gay. Mas ficaria muito feliz de ver um casal gay, lésbico, trans, enfim, várias configurações de casais ali. Então, eu acho que assim, essa tomada de consciência passa pelos três personagens e pelas outras personagens também, né? Nessa diferenciação onde você tem várias Barbies e vários Kens, só que cada um vai buscar a sua individualidade. Esse é o processo de individuação. A gente está dentro de um coletivo, mas a gente busca entender quem a gente é. Por isso que eu acho que esse filme é bem interessante, bem importante, e que as pessoas não devem se ofender com esse filme. Pelo contrário, a gente tem que sim questionar o patriarcado, tem que sim questionar o machismo estrutural, e sim a gente tem que buscar a nossa individuação. Tá? Então é isso que eu quis trazer com esse vídeo, porque eu fui ao cinema, assisti, achei bem interessante, né? Eu tenho uma crítica ao filme, que eu achei o filme um pouco lento, mas ao mesmo tempo talvez tenha sido questão do próprio roteiro, não sei, mas o filme ele traz assim uma inteligência em algumas conexões de piadas, de texto, mas ele traz também pra gente essa possibilidade de ampliação. E aí o que acontece? Por que eu acho que também incomodou? Porque quando a gente faz um convite para as pessoas se olharem, elas não gostam. Porque é mais fácil querer falar do outro e não falar sobre si. A gente não quer olhar no espelho, né? Não é agradável olhar no espelho. E quantas vezes a gente prefere ignorar, como a Barbie lá no começo do filme estava querendo, né? A gente ignorar o caminho da individuação, ignorar o caminho do amadurecimento, e a gente quer ficar onde a gente está numa zona de conforto. Ou voltar para padrões que são tão conhecidos, tão quentinhos, mas que não se sustentam mais, e aí a gente acaba o quê? Deprimindo, como aconteceu com a Glória. Ela estava depressiva. Ela era uma funcionária da Mattel, inclusive. Ela estava depressiva, né? Porque essa depressão, tem vídeo aqui no canal sobre depressão também, essa depressão em busca do sentido existencial, né? A depressão pode ser entendida também simbolicamente como um convite da própria psique para a gente aprofundar no nosso inconsciente, aprofundar na nossa própria vida e buscar o que faz sentido, ter esse renascimento como uma fênix. Tá vendo que dá fazer vídeo na pressa? Tô aqui de novo porque o remendo não ficou bem remendado, eu preciso colocar mais uma informação, que é a Barbie, ela também em determinado momento ela fica não se sentindo boa o suficiente. E quantas vezes na vida a gente não se sente bom o suficiente porque a gente perdeu o referencial, porque a gente tinha um referencial e esse referencial se perdeu, se diluiu. E a gente precisa repensar esse referencial. Né? Assim como todo esse filme propõe pra gente uma reflexão, um repensar, né? Sobre a própria vida, o que eu fiz até aqui, o que eu vou fazer a partir daqui, né? Porque quando a crise existencial vem, né? Ela vem para trazer pra gente essa reflexão sobre um balanço, o que eu fiz até agora, o que eu preciso fazer. E muitas vezes aquilo tudo que eu entendia como sendo legal já não serve mais.
É uma roupa velha colorida, como diz a Elis Regina, né? E essa roupa velha colorida já não serve mais. É preciso o quê? Rejuvenescer, ou seja, renascer. Então vamos pensar sobre tudo isso. Esse convite que eu faço aqui para vocês é bem interessante, né? Algumas pessoas pensam assim, isso só acontece dentro do processo psicoterapêutico? Não necessariamente. O processo psicoterapêutico espera-se, obviamente, ele ajude muito, mas não necessariamente. Muitas vezes filmes trazem pra gente esses insights, músicas trazem pra gente esses insights, leituras, viagens, reflexões, meditações, né? O importante é a gente pensar o quê? Sobre nós mesmos, fazermos esse balanço sobre a própria vida, né? Sobre o nosso propósito existencial. Muitas pessoas não gostam dessa fala propósito existencial, mas sim, a gente tem uma live aqui no canal sobre legado e a gente fala sobre esse legado, que esse é algo maior. Mas não necessariamente é aquela coisa Madre Teresa, aquela missão Madre Teresa de ir para outro país, realizar coisas voluntariamente e tudo mais. Não, né? Pode ser na nossa microesfera, mas desde que tenha sentido. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever, compartilha com os amigos, porque a gente está chegando a 1000 inscritos aqui no canal e a gente logo vai ter a nossa primeira live. E aqui a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. E agora eu quero ouvir você. O que você achou do filme? Lembrando que comentários negativos, preconceituosos, conservadores destrutivos serão deletados e denunciados, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! I'm a Barbie girl.